Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodolfo, estamos aqui no nosso canal do Pastor Rodolfo Santos. Nos siga aí no nosso canal, se inscreva aí, ative o sininho de notificações. Nós hoje vamos falar do dia 31 de outubro. O que acontece no dia 31 de outubro para muitas pessoas do Brasil e do mundo? Halloween? Obviamente que não, nós somos crentes. Nós vamos falar da Reforma Protestante do dia 31 de outubro, que aconteceu em 1517 na cidade de Wittenberg, na Alemanha, que o nosso conhecido chamado Martin Luther, para nós, Martim Lutero, esse bonequinho aqui que aqui está conosco com a sua pena na mão, com a sua roupa clássica de um antigo monge alemão e também a Bíblia na mão. Nós vamos falar a respeito das 95 teses, e melhor dizendo, das 5 principais teses que ele escreveu e as 95 que ele colocou na porta de uma igreja em Wittenberg, as 5 principais que marcaram o mundo e que nesse dia de 31 de outubro nós vamos celebrar a Reforma Protestante, que foi tão importante para nós. As 5 principais são somente a graça, que é sola gratia, sola fide, que é somente a fé, sola Christus, somente Cristo, sola Escritura, somente as Escrituras, e soli Dio Glória, que é somente a glória a Deus, glória somente a Deus. Então Lutero foi um homem que teve um processo muito interessante. Quando a gente estuda a vida de Lutero, eu tive a oportunidade de estar na Alemanha no ano passado, em 2019, e vi um pouquinho de como foi a sua história, a sua trajetória. Quando a gente estuda a respeito um pouco da história de Lutero, nós vemos um homem que buscava a justificação do seu pecado, um homem que se achava o pior dos pecadores, assim como o apóstolo Paulo também se achava o pior dos pecadores, e ele via necessidade de justificação, e ele entendeu que isso não acontecia através das suas obras, que não aconteceria através daquilo que ele poderia fazer. Ele que limpava o chão do monastério que ele estava, lavava o chão e ali clamava a Deus por um perdão que ele não conseguia alcançar naturalmente. E estudando as Escrituras, Lutero viu que ele poderia encontrar a justificação necessária através da fé em Cristo Jesus. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versos 1 e 2, assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então a Bíblia nos diz, através da carta de Paulo aos Romanos, que nós somos justificados pela fé e assim temos paz com Deus. Então Lutero, através da fé, através da sua busca pelas Escrituras Sagradas, ele entendeu a respeito da sua justificação que Jesus Cristo nos deu através da cruz do Calvário. Isso vem através não das obras, mas vem através da fé que graciosamente recebemos de Deus, esse dom da graça, recebemos essa justificação dos nossos pecados. E Lutero, ele entendeu isso e viu, no contexto que ele estava inserido, na história de uma igreja romana que tinha a sua liturgia, os seus dogmas, as suas indulgências, ali colocando também dogmas específicos da igreja, como o purgatório. Então muitas pessoas sofriam com aquilo. E Lutero, ao buscar as Escrituras, ao estudar a palavra de Deus, ele viu que aquilo estava errado. E ele propôs uma reforma dentro da igreja romana, dentro da igreja ali inserida naquele tempo, para que fosse restaurados os padrões, né? Para que os padrões fossem restaurados mediante o padrão bíblico, mediante as Escrituras. Então, em dia 31 de outubro, nós celebramos a Reforma Protestante. Foi um protesto de Lutero com a igreja daquele tempo, que precisava realmente sofrer uma reforma, ser completamente mudada. E trazendo para os nossos dias, hoje, nós também precisamos da reforma e precisamos ser reformados pela Palavra de Deus. Não é a Palavra de Deus que deve ser mudada para que nós venhamos ser agraciados ou tocados por ela. Somos nós que precisamos mudar mediante aquilo que a Palavra de Deus está nos dizendo. A palavra que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante que a espada de 2 gumes. A palavra, ela mesma nos traz reforma. Jesus disse que ele não veio trazer a paz, mas veio trazer a espada. Então essa palavra de Deus, essa espada afiada, ela nos reforma, ela nos transforma. Então nós precisamos ser reformados e precisamos ser também reformadores. Nós vemos na história de Neemias, Esdras, Zorobabel,
o retorno do povo saindo do cativeiro da Babilônia e voltando para Jerusalém, nós vemos uma reforma ali. Esdras abre as escrituras em Neemias capítulo 8 e ali prega as escrituras, ensina as escrituras sagradas para aquele povo que se arrepende e chora, porque eles viam que as suas vidas estavam completamente distantes da palavra de Deus. Então, dia 31 de outubro não é tempo de você dar uma abóbora para o seu filho ou dizer doces ou travessuras. É tempo de nós olharmos que somos cristãos, que somos filhos de Deus. É tempo de nós olharmos para a reforma que a nossa vida precisa viver. O quanto nós precisamos ser reformados, o quanto nós precisamos nos adaptar àquilo que a palavra de Deus nos diz e não fazer com que a palavra de Deus seja moldada mediante aquilo que nós achamos legal ou aquilo que nós queremos. Nós precisamos nos adaptar à palavra de Deus. Nós precisamos ser reformados mediante as escrituras sagradas. Lutero já disse: somente Cristo e somente as escrituras. Então, através das escrituras, nós somos completamente reformados, nós somos completamente restaurados daquilo que Deus espera de cada um de nós. Então, nesse dia é dia de lembrar daquilo que um homem um dia começou através da sua busca, da sua contrição, do seu quebrantamento e da sua reforma pessoal, que trouxe uma reforma para toda uma Alemanha, para todo um contexto da Alemanha, que atingiu toda a Europa, e essa reforma nos atingiu de uma maneira transformadora. A igreja foi reformada através de um homem que se posicionou, e essa reforma alcançou depois Calvino na Suíça, foi alcançar outros lugares como a Escócia de John Knox, foi alcançar os Estados Unidos através de John Taueros e de grandes outros reformadores, mas começou por um homem que decidiu ser reformado, e através dessa reforma ele reformou não só a Alemanha, não só Wittenberg, mas todo o mundo. Então é dia de se lembrar da reforma protestante, dia 31 de outubro. Deus te abençoe, tamo junto.